Ele, um homem poderoso e solitário, lutava em segredo contra uma doença. Ela, uma faxineira humilde, que se via invisível. Em uma noite, Valentina encontra Lorenzo em seu quarto em estado crítico. A compaixão dela se acende e ela decide cuidar dele. No meio da noite, Lorenzo a observa. Ele vê a pureza e o altruísmo dela. A gratidão e a vulnerabilidade o atingem. Com o coração transformado, ele a segura pela mão e, para o choque de Valentina, a pede em casamento. Valentina, você cuidou de mim. Você me mostrou o que é ser humano. Case-se comigo. Eu preciso de você na minha vida, sempre. Prepare-se para uma reviravolta, onde um pedido de casamento inesperado vira escândalo, e a alta sociedade e o passado tentarão destruir o amor do homem poderoso pela faxineira que o curou. Mas a pureza e a bondade desse amor podem derrubar todas as barreiras. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva de março caía pesada sobre São Paulo quando Valentina Costa empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do Grand Palace Hotel. Eram quase 3 da manhã e os corredores, de mármore, refletiam apenas as luzes suaves da madrugada. Seus passos ecoavam discretamente enquanto ela seguia sua rotina noturna, invisível como sempre desejara ser. Aos 30 anos, Valentina havia aprendido que a invisibilidade era sua maior aliada. Quando você limpa os quartos dos poderosos, quando esvazia suas lixeiras e arruma suas camas desfeitas, é melhor que não te vejam. É melhor que você seja apenas um fantasma que deixa tudo perfeito antes que o sol nasça. Ela parou diante da suíte presidencial, respirando fundo. O cartão magnético tremeu levemente em suas mãos, não de medo, mas de cansaço. Havia começado a trabalhar às 6 da tarde anterior, depois de passar o dia cuidando da avó Conceição, que aos 82 anos lutava contra o diabetes e dependia inteiramente dela. O salário de faxineira mal cobria os medicamentos e o aluguel do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, mas era o que ela conseguia com o segundo grau incompleto. Valentina deslizou o cartão e empurrou a porta com cuidado. A suíte estava às escuras, aparentemente vazia. Suspirou aliviada. Pelo menos esta noite não teria que lidar com hóspedes inconvenientes ou situações constrangedoras. 30 andares abaixo, no escritório do último andar da torre corporativa do Grupo Valmont, Lorenzo Valmont assinava contratos que movimentavam milhões. Aos 40 anos, ele havia transformado o pequeno hotel herdado do pai em um império hoteleiro que se estendia por todo o país. Forbes o chamava de Rei da Hospitalidade Brasileira. Wall Street Journal o considerava um dos CEOs mais influentes da América Latina. Mas Lorenzo sabia que títulos e manchetes não curavam a dor constante que crescia em seu peito há meses. Os médicos haviam sido claros. O tumor, embora operável, estava crescendo. O tratamento seria longo, debilitante, e Lorenzo Valmont não podia parecer fraco. Não quando tinha um império para comandar, não quando rivais esperavam qualquer sinal de vulnerabilidade para atacar. Ele fechou os olhos, sentindo uma nova onda de dor atravessar seu peito. O remédio já não estava fazendo tanto efeito. Precisava descansar, mas não podia ir para casa. Sua mãe, Helena Valmont, estaria lá com suas infinitas preocupações e planos para casá-lo com alguma herdeira apropriada. Não podia ir para o apartamento da cobertura, muito óbvio, muito rastreável, pela imprensa que acompanhava cada passo seu. O hotel seria perfeito, ninguém ousaria incomodá-lo na suíte presidencial.
Lorenzo pegou as chaves e subiu até o 30º andar, esperando encontrar o silêncio e a privacidade que precisava para lidar com sua condição, longe dos olhares curiosos do mundo. Quando abriu a porta da suíte, não esperava encontrar uma mulher de cabelos castanhos, presos em um coque simples, vestindo de uniforme azul marinho da equipe de limpeza, que se sobressaltou violentamente ao vê-lo. Valentina deixou escapar um pequeno grito e deixou cair o spray de limpeza que rolou pelo chão de mármore com um ruído que ecoou pelo silêncio. Desculpe, senhor. Eu não sabia que o senhor estava aqui. A recepção não informou que havia hóspede na suíte e... Ela gaguejou, abaixando-se rapidamente para pegar o frasco, as bochechas queimando de vergonha. Sabia que conhecia aquele rosto, mas de onde? Lorenzo a estudou por um momento. Era uma das funcionárias da limpeza, obviamente. Não era comum vê-las. Sua agenda raramente coincidia com os horários delas. Mas havia algo em seus olhos castanhos que chamou sua atenção. Uma dignidade silenciosa, mesmo em sua evidente constrangimento. Qual seu nome? Perguntou, afrouxando a gravata. Uma nova onda de dor começava a se formar. Valentina Costa, senhor. Trabalho na equipe noturna de limpeza há 3 anos. Eu posso voltar mais tarde, se o senhor preferir. Não, precisa. Lorenzo sentou-se pesadamente na poltrona de couro. Continue seu trabalho. Só preciso de um lugar para descansar. Valentina assentiu, tentando se mover com ainda mais discrição. Mas enquanto organizava os produtos de limpeza, não conseguia deixar de notar que o homem à sua frente não parecia bem. Sua respiração estava irregular, havia suor em sua testa, apesar do ar-condicionado, e ele segurava o peito de uma forma que ela reconhecia. Era igual ao jeito que vovó Conceição fazia quando a dor apertava. Lorenzo fechou os olhos, tentando controlar a dor que agora pulsava em ondas. Não podia tomar o remédio mais forte na frente dela. Não podia mostrar fraqueza para ninguém, nem mesmo para uma faxineira que nem sabia quem ele realmente era. Mas quando a dor se intensificou subitamente, ele não conseguiu conter um gemido baixo. Suas mãos tremeram e o mundo ao seu redor começou a girar. Valentina parou o que estava fazendo. Virou-se para ele e desta vez realmente o olhou. Viu a palidez, o suor, o jeito como ele se curvava ligeiramente para frente. Senhor, chamou suavemente. O senhor está bem? Lorenzo tentou responder, mas uma onda de dor ainda mais intensa o atingiu. Desta vez, ele não conseguiu disfarçar. Seus olhos se cerraram e ele se dobrou sobre si mesmo, a respiração tornando-se superficial e rápida. Valentina abandonou o carrinho de limpeza. Toda sua vida cuidando da avó doente, havia lhe ensinado a reconhecer uma emergência médica. E Lorenzo Valmont, o homem mais poderoso que ela conhecia, estava claramente em uma. Senhor, eu preciso chamar um médico. Valentina se aproximou, sua voz firme apesar do coração disparado. Lorenzo conseguiu levantar a cabeça, os olhos ainda turvos de dor. Não pode chamar ninguém, você não entende. Sua voz saiu entrecortada. Mas Valentina já estava analisando a situação com a experiência de quem havia passado anos cuidando de uma pessoa doente. Correu até o banheiro e voltou com uma toalha úmida e fria. Com movimentos decididos, mas gentis, colocou-a na testa dele. Respire devagar, senhor. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Sua voz tinha uma qualidade calmante que Lorenzo nunca havia experimentado. Isso, assim mesmo. Gradualmente, a dor começou a diminuir. Lorenzo se permitiu focar na voz suave dela, na sensação da toalha fresca, no cheiro discreto de lavanda que emanava de seus cabelos. Quando conseguiu abrir os olhos completamente, encontrou-se olhando diretamente para o rosto de Valentina, que estava ajoelhada ao lado de sua poltrona. Ela tinha olhos gentis, notou,
e havia uma preocupação genuína em sua expressão. Não o tipo de preocupação calculada que ele estava acostumado a ver nos rostos ao seu redor, mas algo puro, instintivo. Melhor? Perguntou ela, ainda segurando a toalha. Melhor, murmurou Lorenzo, de repente consciente de quão perto ela estava. Podia ver pequenas sardas espalhadas por seu nariz, a forma como seus cílios projetavam sombras delicadas em suas bochechas. Obrigado. Valentina sentiu uma onda estranha percorrer seu corpo quando os olhos dele se fixaram nos seus. Eram olhos escuros, intensos, mas naquele momento vulneráveis, de uma forma que a fez esquecer completamente de quem ele era ou de quem ela era. Por um instante suspenso no tempo, eram apenas duas pessoas, uma cuidando da outra. Então a realidade voltou como um balde de água fria. Eu preciso terminar o quarto, gaguejou Valentina, levantando-se bruscamente e quase tropeçando no próprio pé. O que estava pensando? Estava ali para trabalhar, não para ficar admirando hóspedes, por mais bonitos que fossem. Lorenzo a observou se afastar, notando pela primeira vez a graciosidade natural de seus movimentos, apesar do nervosismo. Havia algo nela que o intrigava, uma combinação de força e delicadeza, que despertava uma curiosidade que ele não sentia há anos. Como você sabia o que fazer? Perguntou, interrompendo o silêncio. Valentina parou de arrumar os travesseiros. Minha avó, ela tem diabetes e problemas no coração. Já passei por isso algumas vezes. Hesitou antes de continuar. O senhor deveria procurar um médico. Isso não parece normal. A preocupação genuína na voz dela fez algo estranho no peito de Lorenzo. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com ele como pessoa e não como CEO bilionário? Não posso, disse simplesmente. Por que não? É complicado. Valentina se virou para encará-lo. Mais complicado do que morrer? A pergunta direta o surpreendeu. Não estava acostumado com pessoas que falassem sem rodeios, especialmente funcionários. Mas havia uma honestidade refrescante nela. Você não entenderia. Talvez não, admitiu. Valentina voltando a dobrar as toalhas. Mas sei que orgulho não cura doença, Lorenzo. Ficou em silêncio, observando-a trabalhar. Cada movimento dela era eficiente, cuidadoso. Ela tratava até mesmo os objetos no quarto com uma gentileza que falava sobre seu caráter. Quando foi que começou a notar coisas assim em pessoas? Qual é seu nome completo? Perguntou de repente. Valentina Costa de Oliveira, senhor. E você trabalha sempre no turno da noite? Ela assentiu. Das 6 da tarde às 6 da manhã. Cuido da minha avó durante o dia. Sozinha? A pergunta a pegou desprevenida. Sim. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 16 anos. Vovó Conceição me criou depois disso. Lorenzo sentiu uma pontada estranha no peito. E desta vez não era dor física. Sinto muito. Valentina deu de ombros, como se já tivesse feito as pazes com o destino há muito tempo. A vida segue. Vovó sempre diz que Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Você acredita nisso? Ela parou o que estava fazendo e o olhou diretamente. Tenho que acreditar. Senão não conseguiria levantar da cama todo dia. Simplicidade brutal da resposta deixou Lorenzo sem palavras. Aqui estava uma mulher que enfrentava dificuldades que ele nem conseguia imaginar, e ainda assim havia uma luz em seus olhos, uma força silenciosa que o fascinava. Valentina terminou de arrumar o quarto em silêncio, hiperconsciente dos olhos dele sobre ela. Tentava se concentrar no trabalho, mas sentia uma tensão estranha no ar, como se algo houvesse mudado entre eles naqueles poucos minutos. Quando finalmente terminou, pegou seu carrinho. Preciso ir, senhor. Ainda tenho outros quartos para limpar. Lorenzo,
Se levantou, notando que a dor havia diminuído significativamente. Valentina. Ela parou na porta, o coração disparando só de ouvir seu nome na voz grave dele. Obrigado pelo cuidado. Ela assentiu rapidamente e saiu, fechando a porta atrás de si. Só quando estava sozinha no corredor, percebeu que suas mãos estavam tremendo. Lorenzo ficou parado no meio da suíte por um longo tempo depois que ela saiu. Não conseguia tirar da mente a sensação das mãos delicadas dela, colocando a toalha em sua testa. O jeito como ela havia se preocupado genuinamente com seu bem-estar. Ele havia conhecido centenas de mulheres, socialites, executivas, modelos. Todas bonitas, todas sofisticadas, todas interessadas em seu dinheiro e status. Mas nenhuma havia tocado algo tão profundo dentro dele com um simples gesto de compaixão. Pegou o telefone e discou para a gerência. Marcos, é o Lorenzo. Preciso de uma informação sobre uma funcionária. Parou antes de completar a frase. O que estava fazendo? Ela era uma faxineira. Ele era Lorenzo Valmont. Havia um abismo entre eles que nenhuma atração poderia superar. Mas quando desligou o telefone, sem fazer a pergunta, soube que voltaria à suíte presidencial na próxima noite. E na seguinte, até encontrar uma desculpa para vê-la novamente. E Valentina, enquanto empurrava seu carrinho pelos corredores vazios, também sabia que não conseguiria parar de pensar no homem misterioso da suíte presidencial, naqueles olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo. Nenhum dos dois imaginava que o destino já havia começado a tecer os fios que os uniriam de forma irreversível. Durante 3 noites consecutivas, Lorenzo encontrou razões para estar na suíte presidencial quando Valentina chegava para fazer a limpeza. Na segunda noite, ele alegou estar revisando documentos importantes. Na terceira, disse que precisava de um local silencioso para teleconferências com investidores internacionais. A verdade era mais simples e mais perturbadora. Ele não conseguia parar de pensar nela. Valentina, por sua vez, sentia borboletas no estômago toda vez que se aproximava da suíte presidencial. Tentava se convencer de que era apenas preocupação profissional. Afinal, o homem claramente tinha problemas de saúde. Mas seus sonhos contavam uma história diferente, repletos de olhos escuros e vozes graves perguntando seu nome. Na quarta noite, quando ela bateu delicadamente na porta, Lorenzo abriu antes mesmo que ela pudesse usar o cartão. Boa noite, Valentina. Boa noite, senhor. Ela manteve os olhos baixos, empurrando o carrinho para dentro. Como o senhor está se sentindo? Melhor, mentiu Lorenzo, que havia passado o dia inteiro em reuniões tensas sobre uma possível aquisição hostil da Valmont Hotels por um grupo internacional. A dor no peito havia voltado com força, mas a medicação mais forte o deixava zonzo demais para trabalhar. Valentina começou sua rotina, mas desta vez Lorenzo não se sentou para observá-la em silêncio. Aproximou-se da janela panorâmica que dava vista para a cidade iluminada. Você já pensou em como São Paulo parece diferente lá de cima? Perguntou. Valentina parou de dobrar as toalhas. Eu nunca estive tão alto assim antes, senhor. Nunca? Lorenzo se virou surpreso. Nem mesmo nos prédios do centro? Ela balançou a cabeça, um pouco envergonhada. Moro em Cidade Tiradentes a vida toda. Só venho ao centro para trabalhar e sempre uso o metrô. Não tenho motivo para subir em prédios altos. Lorenzo sentiu uma pontada estranha. Culpa? Constrangimento? Era difícil definir. Venha ver. Valentina hesitou. Não sei se devo, senhor. Tenho trabalho para fazer. 5 minutos, insistiu Lorenzo. Por favor. Havia algo em sua voz que a fez largar as toalhas e se aproximar da janela. Quando ficou ao lado dele, Lorenzo precisou controlar o impulso de tocar sua mão. É bonito.
murmurou Valentina, admirando as luzes que se espalhavam até o horizonte. Parece um mar de estrelas. Cada uma dessas luzes é uma família, uma história, disse Lorenzo suavemente. Às vezes, eu fico aqui pensando em quantas pessoas estão lá embaixo vivendo vidas que eu nunca vou conhecer. Valentina o olhou, de relance. Havia uma melancolia em sua voz que a tocou profundamente. O senhor se sente sozinho? A pergunta o pegou desprevenido pela sua simplicidade e precisão. Sempre, admitiu antes que pudesse se censurar. Mas o senhor deve conhecer tanta gente importante. Conhecer e se conectar são coisas diferentes, disse Lorenzo, ainda olhando para a cidade. Quando você tem o que eu tenho, nunca sabe se as pessoas gostam de você ou do que você representa. Valentina ficou em silêncio por um momento. E o que o senhor representa? Poder, dinheiro, oportunidades. Lorenzo deu uma risada amarga. Coisas que fazem as pessoas mentirem sobre quem realmente são. Deve ser muito difícil, disse Valentina com sinceridade. Nunca saber em quem confiar. Lorenzo se virou para olhá-la. E você, em quem confia? Na vovó Conceição, na dona Maria, minha vizinha. No seu Joaquim da padaria, que me deixa pagar o pão fiado quando o dinheiro está apertado. Ela sorriu timidamente. Não é uma lista muito longa, mas são pessoas verdadeiras. Como você sabe que são verdadeiras? Porque me conhecem quando não tenho nada para oferecer além de quem eu sou. A resposta atingiu Lorenzo como um soco no estômago. Quando foi a última vez que alguém o conheceu assim? Quando foi a última vez que ele próprio se conheceu assim? E sua família? Perguntou Valentina, quebrando o silêncio pensativo. Eles não são verdadeiros com o Senhor? Lorenzo hesitou. Como explicar à mãe controladora que via matrimônio como estratégia de negócios? O pai que morreu quando ele era jovem demais para entender seu legado? A solidão de crescer sendo preparado para liderar um império em vez de ser simplesmente amado? Minha mãe tem expectativas, disse finalmente. Ela quer que eu me case com alguém que ela considera apropriado. Alguém que entenda nosso mundo, nossa responsabilidade social. E o senhor, o que quer? Lorenzo a olhou diretamente nos olhos. Até semana passada eu não sabia. Achava que queria apenas me concentrar nos negócios, construir algo duradouro. Romance parecia desnecessário. E agora? Lorenzo parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Agora percebo que talvez tenha estado procurando nos lugares errados. O coração de Valentina disparou. Havia algo na intensidade do olhar dele que a fazia sentir como se o chão pudesse desaparecer sob seus pés. Senhor, eu preciso continuar trabalhando, gaguejou, dando um passo para trás. Lorenzo, disse ele suavemente. Meu nome é Lorenzo. Eu sei quem o senhor é, murmurou Valentina, sentindo as bochechas queimarem. Lorenzo Valmont. Vi sua foto nos jornais. Lorenzo ficou surpreso. E mesmo assim não agiu diferente comigo. Por que agiria? Valentina o encarou com honestidade. O senhor estava passando mal. Rico ou pobre, quando alguém está sofrendo, o que importa é ajudar. A simplicidade moral dela o desarrumou completamente. Lorenzo deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Você é extraordinária, disse em voz baixa. Valentina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ninguém jamais a havia chamado de extraordinária. Especial, talvez, quando vovó Conceição queria consolá-la. Mas extraordinária? Eu sou só uma faxineira, sussurrou. Não, disse Lorenzo, levantando a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parando no último segundo. Você é muito mais que isso. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e impossibilidades em igual medida. Valentina sentia como se estivesse à beira de um precipício, e a vertigem não tinha nada a ver com estar no 30º andar. Então,
Como se despertasse de um transe, ela se afastou bruscamente. Eu preciso ir. Tenho outros quartos para limpar. Lorenzo a observou recolher seus materiais apressadamente, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Valentina. Ela parou na porta, mas não se virou. Amanhã à noite estarei aqui, novamente. Não era uma pergunta, mas soou quase como um convite. Valentina assentiu rapidamente e saiu, deixando Lorenzo sozinho com o eco de seu próprio coração batendo acelerado. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, Valentina lutava contra uma mistura de excitação e terror. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ela não tinha experiência para entender ou controlar. E embora parte dela quisesse correr o mais longe possível, uma parte maior ansiava pelo momento em que veria aqueles olhos escuros novamente. Nenhum dos dois sabia que Helena Valmont já havia contratado um investigador particular para descobrir por que seu filho havia cancelado 3 jantares importantes em uma semana. E que amanhã, pela primeira vez, alguém estaria observando os encontros noturnos na suíte presidencial. Na quinta noite, Valentina chegou à suíte presidencial carregando mais do que seu carrinho de limpeza. Trazia também uma marmita, térmica pequena e uma expressão determinada. Lorenzo abriu a porta antes mesmo que ela batesse, como se estivesse esperando do outro lado. "Boa noite", disse ele, notando imediatamente a marmita. "O que é isso?" "Canja de galinha", respondeu Valentina, entrando com mais confiança do que nas noites anteriores. "A vovó sempre diz que não. Existe remédio melhor para quem não está bem." Lorenzo ficou parado, observando-a tirar uma tigela de vidro e uma colher da marmita. Quando foi a última vez que alguém havia cozinhado para ele, não um chefe profissional, mas alguém que se importasse o suficiente para preparar comida com as próprias mãos? "Você não precisava." "Preciso sim", interrompeu Valentina, servindo a canja ainda quente. "O senhor está mais pálido hoje e magro demais." Lorenzo aceitou a tigela, suas mãos roçando nas dela por um instante. O simples toque enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. "Como você sabe que estou doente de verdade?" perguntou, sentando-se na poltrona enquanto ela começava sua rotina de limpeza. Valentina parou de dobrar os lençóis. "Minha mãe morreu de câncer, Lorenzo." A palavra saiu naturalmente, sem o senhor formal. "Eu reconheço os sinais." Lorenzo quase deixou cair a colher. Ninguém havia mencionado a palavra câncer desde o diagnóstico. Seus médicos usavam termos técnicos, sua secretária falava em indisposição, sua mãe nem sabia da doença. "Como você sabe que é?" A palidez, o jeito como o senhor segura o peito às vezes, como fica cansado só de subir alguns degraus. Valentina se aproximou, seus olhos castanhos cheios de compaixão. "E tem a medicação que o senhor toma escondido." "Que medicação?" "Vi o frasco no seu bolso na primeira noite. Oxycontin. Só prescrevem para dores muito fortes." Lorenzo ficou em silêncio, comendo a canja lentamente. Era simples, caseira, feita com amor, completamente diferente de qualquer coisa que ele havia provado nos restaurantes mais caros do mundo. "Quanto tempo você tem?" perguntou Valentina suavemente, sentando-se na ponta do sofá. "Os médicos dizem que com tratamento, anos. Sem tratamento..." Lorenzo deu de ombros. "Talvez 6 meses." "E por que não está fazendo o tratamento?" "Porque o tratamento significa quimioterapia. Significa ficar fraco, vulnerável. Significa que todos vão saber, incluindo meus concorrentes, minha mãe, a imprensa." Lorenzo deixou a tigela vazia de lado. "E eu não posso parecer fraco agora. Não quando estão tentando destruir tudo que construí." "Quem está tentando destruir?" Lorenzo hesitou. Não costumava falar de negócios com ninguém fora do círculo mais íntimo.
Mas havia algo em Valentina que o fazia querer compartilhar o peso que carregava. Um grupo de investidores estrangeiros. Eles querem comprar a Valmont Hotels à força, fragmentar tudo e vender os pedaços. 50 anos de história da minha família, milhares de empregos, tudo seria destruído. Valentina ficou quieta por um momento. E se o senhor morrer, quem vai proteger tudo isso? A pergunta simples e direta o atingiu como um tapa na cara. Eu não pensei nisso. Talvez seja a hora de pensar. Valentina se levantou e voltou a arrumar o quarto. Vovó sempre diz que coragem não é ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando se está com medo. Lorenzo a observou. Trabalhar, admirando a graciosidade de seus movimentos, a determinação silenciosa em cada gesto. Estava começando a entender que Valentina Costa não era apenas gentil, ela era sábia de uma forma que suas escolas caras e MBAs nunca poderiam ensinar. Valentina chamou quando ela estava reorganizando os travesseiros. Sim, se eu começar o tratamento, você ficaria comigo? A pergunta saiu antes que ele pudesse se censurar. Valentina parou completamente, seus dedos ainda agarrando um travesseiro. Lorenzo, eu não entendo. Ele se levantou e se aproximou dela, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Estas 5 noites foram as únicas em anos em que não me senti completamente sozinho. Você me trouxe comida caseira, se preocupou. Comigo de verdade, me fez sentir como uma pessoa, em vez de apenas um CEO. Mas eu sou. Você é a mulher mais real que conheci na vida. Lorenzo estava muito perto agora, perto o suficiente para ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. E se vou lutar contra isso, quero ter algo, alguém, pelo que lutar. Valentina sentia como se o mundo estivesse girando muito rápido ao seu redor. Lorenzo, você não pode estar falando sério. Eu limpo seu quarto. Você é o Lorenzo Valmont. E você é quem me fez lembrar porque vale a pena estar vivo. Antes que ela pudesse protestar novamente, Lorenzo curvou-se e a beijou. Foi um beijo suave, tentativo, cheio de uma vulnerabilidade que Valentina nunca havia experimentado. Por um momento, ela se permitiu derreter naquele toque, sentir o calor dos lábios dele contra os seus, a força gentil das mãos dele em seu rosto. Então, a realidade voltou como uma avalanche. Ela se afastou bruscamente, levando a mão aos lábios. Não podemos. Por que não? Porque isso é loucura. Valentina começou a recolher seus materiais apressadamente. Você vai se cansar de mim em 1 semana. Vai perceber que não temos nada em comum, que eu não pertenço ao seu mundo. Meu mundo está vazio, Valentina. Você trouxe vida para ele. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Você não entende. Eu não sei como ser namorada de um homem rico, não sei usar garfo certo, não sei sobre vinhos caros, não sei conversar sobre arte ou política. Lorenzo segurou suas mãos, impedindo-a de continuar recolhendo as coisas. Você sabe cuidar de pessoas, sabe o que é lealdade, compaixão, honestidade. Sabe cozinhar com amor e enxergar através das mentiras que todos contam. Essas são as únicas coisas que importam. Valentina o olhou através das lágrimas. E sua mãe? Sua família? O que vão dizer quando descobrirem que você está com a faxineira? Não me importo, mas deveria se importar e eu me importo. Valentina se libertou das mãos dele. Eu não posso ser a razão pela qual sua família se vira contra você. Não posso ser o motivo pelo qual as pessoas vão falar mal de você. Lorenzo viu o medo real nos olhos dela e entendeu que não era medo dele ou dos sentimentos dele. Era medo das consequências para ambos.
Ela estava protegendo os dois da única maneira que sabia. Então, o que fazemos? Perguntou suavemente. Valentina terminou de recolher suas coisas, as lágrimas. Agora caindo livremente. Eu não venho mais aqui. Peço transferência para outro turno ou outro hotel. Valentina, não. É melhor assim, Lorenzo, para nós dois. Ela se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Mas, por favor, faça o tratamento. Lute, não por mim, mas por todas as pessoas que dependem de você. E então ela saiu, deixando Lorenzo sozinho na suíte que de repente parecia maior e mais vazia do que qualquer lugar onde ele já havia estado. Do outro lado da porta, Valentina encostou-se na parede e chorou silenciosamente. Tinha feito a coisa certa. Ela sabia que tinha feito. Então por que sentia como se tivesse acabado de rasgar o próprio coração ao meio? Nenhum dos dois percebeu o homem de terno escuro no final do corredor, que havia fotografado tudo através da lente telescópica de sua câmera. Carlos Mendoza, o investigador particular contratado por Helena Valmont, sorriu satisfeito. Tinha exatamente o que a senhora havia pedido. Evidências de que seu filho estava se envolvendo com alguém inadequado. E agora Helena Valmont teria todas as munições de que precisava para acabar com aquilo antes que se tornasse um escândalo público. Durante 2 semanas, Valentina conseguiu evitar a suíte presidencial. Havia pedido para ser transferida para os andares inferiores, alegando problemas pessoais que a impediam de trabalhar nos níveis mais altos. Seu supervisor, Sr. Antônio, havia aceito sem fazer perguntas. Valentina era uma das funcionárias mais confiáveis do hotel. Mas evitar Lorenzo fisicamente não significava conseguir tirá-lo de seus pensamentos. À noite, quando finalmente chegava em casa após o turno, encontrava-se olhando pela janela de seu pequeno apartamento, lembrando-se da vista panorâmica da suíte e da sensação dos lábios dele contra os seus. Lorenzo, por sua vez, havia começado o tratamento de quimioterapia 3 dias após a última conversa com Valentina. A decisão não foi fácil. Ele havia passado 2 noites insones, pesando suas palavras sobre lutar por algo que valia a pena. Na 3ª manhã, ligou para seu oncologista e marcou a primeira sessão. As sessões eram realizadas em uma clínica particular discreta, sempre no final do dia para evitar a imprensa. Lorenzo havia inventado uma série de reuniões estratégicas confidenciais para justificar suas ausências prolongadas. Por enquanto, apenas sua secretária particular, Margarete, sabia da verdade, e ela havia assinado acordos de confidencialidade rigorosos. Mas segredos têm vida própria, especialmente quando envolvem pessoas poderosas. Helena Valmont estudou as fotografias espalhadas sobre sua mesa de mogno, com a precisão de um general planejando uma batalha. Carlos Mendoza havia feito um trabalho exemplar. Imagens nítidas de Lorenzo beijando uma mulher desconhecida na suíte presidencial, close-ups dela entrando e saindo do quarto com materiais de limpeza, até mesmo fotos dela servindo comida caseira para ele. "Quem é ela?" perguntou Helena, sua voz cortante como gelo. "Valentina Costa de Oliveira, 30 anos, leu Carlos de seu relatório. Funcionária da limpeza noturna do Grand Palace há 3 anos. Mora em Cidade Tiradentes com a avó, idosa. Pais mortos em acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Sem formação superior, algumas dívidas pequenas, mas nada significativo. Historicamente, sem relacionamentos sérios conhecidos." Helena estudou uma foto particularmente clara do rosto de Valentina. Era bonita, de uma forma simples e natural que irritava Helena profundamente. Não era o tipo de beleza artificial e calculada das mulheres em seu círculo social. "Há quanto tempo isso está acontecendo?"
Pelas minhas observações, cerca de 2 semanas, mas a frequência das visitas dele ao hotel aumentou significativamente no mês passado. Helena se recostou em sua cadeira de couro. E agora? Agora ela foi transferida para outros andares. Não houve mais encontros nos últimos 15 dias. Então talvez tenha sido apenas uma aventura passageira. Carlos hesitou. Senhora Valmont, posso falar francamente? Por favor. Nas fotografias que consegui, seu filho não parece estar apenas se divertindo. A linguagem corporal deles sugere algo mais profundo. Helena sentiu uma pontada de alarme. Romance verdadeiro seria muito mais difícil de combater do que simples luxúria. Preciso de mais informações sobre ela. Histórico financeiro completo, antecedentes criminais se houver, qualquer coisa que possamos usar. Já estou trabalhando nisso. Mas, senhora, devo alertá-la de que a moça parece ser limpa, sem vícios, sem escândalos, cuida da avó doente. É quase irritantemente virtuosa. Todo mundo tem segredos, Carlos. Continue procurando. Enquanto isso, no Grand Palace Hotel, Valentina tentava se concentrar em sua nova rotina nos andares inferiores. Era mais movimentado nos níveis mais baixos, mais hóspedes, mais movimento, mais barulho. Ela sentia a falta da tranquilidade dos andares superiores, mas principalmente sentia a falta de Lorenzo. Durante o intervalo para o lanche, sua colega Carla se aproximou com uma expressão preocupada. Val, tem um homem estranho fazendo perguntas sobre você. Valentina quase engasgou com o café. Que tipo de perguntas? Sobre onde você mora, com quem mora, há quanto tempo trabalha aqui. Se aproximou da Sônia ontem e da Rita hoje. Disse que era de uma agência de crédito, mas... Carla baixou a voz. Rita disse que ele não parecia de agência de crédito, parecia mais de investigação particular. O sangue de Valentina gelou. Como ele era? Terno caro, óculos escuros, muito bem vestido. Rita disse que ele tinha uma câmera profissional no carro. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Investigação particular só podia significar uma coisa. A família de Lorenzo havia descoberto sobre eles. E se estavam investigando, é porque pretendiam fazer algo a respeito. Carla, você não falou nada, falou. Claro que não. Mas Val, o que está acontecendo? Por que alguém estaria investigando você? Antes que Valentina pudesse responder, seu supervisor se aproximou. Valentina, você tem uma ligação. Pode usar o telefone da gerência. Com as pernas trêmulas, Valentina seguiu até o escritório. Reconheceu a voz imediatamente. Valentina, é o Lorenzo. Como você conseguiu esse número? Não importa, preciso vê-la, é urgente. Lorenzo, nós já conversamos sobre isso. Alguém está nos investigando, Valentina. Minha secretária me alertou que há movimentações estranhas. Perguntas sobre minha agenda. Pessoas tentando descobrir onde passo as noites. Valentina fechou os olhos. Eu sei. Também estão investigando eu. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Minha mãe, murmurou Lorenzo finalmente. O quê? Deve ser minha mãe. Ela tem métodos próprios de descobrir coisas que considera ameaças à família. Ameaças? A palavra atingiu Valentina como um tapa. Não é assim que eu vejo você, Valentina. Nunca foi. Mas ela pode não entender. Valentina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então eu estava certa. Isso só pode dar errado para nós. 2. Não vou deixar que ela destrua isso. Não vou deixar que ela machuque você. Lorenzo, encontre comigo esta noite. Não na suíte, em algum lugar neutro. O café na rua Augusta, próximo ao metrô. 00:30. Não posso. Se nos virem juntos... Então eles já sabem, Valentina. As investigações provam isso.
Não temos mais nada a perder sendo cautelosos. Depois que ele desligou, Valentina ficou parada no escritório por longos minutos. Sabia que deveria dizer não. Deveria manter distância. Deveria proteger a ambos de uma situação que só podia piorar. Mas também sabia que não conseguiria viver com ela mesma se não ouvisse o que ele tinha para dizer. Naquela noite, às 23h45, Valentina entrou no pequeno café quase vazio na Rua Augusta. Lorenzo já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, usando um boné e óculos escuros, apesar da pouca luz. Quando ela se sentou à sua frente, ele puxou as mãos dela sobre a mesa. Obrigado por vir. O que você queria me dizer? Lorenzo respirou fundo. Quero que você saiba que, independente do que minha mãe descobriu ou planeja fazer, meus sentimentos por você são reais. E vou protegê-la do que for necessário. Lorenzo, não terminei. Também quero que saiba que comecei o tratamento. Por causa do que você disse sobre lutar por algo que vale a pena. Valentina sentiu o coração pular. Como está sendo? Difícil. Mas cada sessão me lembra por que estou fazendo isso. Ele apertou as mãos dela. Estou fazendo por você, Valentina. Por nós. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não pode ser por mim, Lorenzo. Se sua família nos descobriu, eles vão tentar me destruir. E eu não tenho como me defender. Eu tenho. E depois? Mesmo que você me proteja agora, o que acontece quando a novidade passar? Quando você perceber que realmente não temos nada em comum, além de algumas noites em um quarto de hotel. Lorenzo se inclinou sobre a mesa. Você acha que isso é só novidade para mim? Não sei o que pensar. Então deixe eu te mostrar. Lorenzo tirou um pequeno envelope do bolso e o deslizou pela mesa. Valentina o abriu com mãos trêmulas e encontrou uma chave de apartamento. É um apartamento em Moema, pequeno, mas bonito. Já está mobiliado e pago por 1 ano. Valentina arregalou os olhos. Lorenzo, o que é isso? Um lugar onde podemos nos encontrar sem que ninguém nos veja. Um lugar só nosso. Você está me pedindo para ser sua amante. A palavra cortou o ar entre eles como uma lâmina. Estou pedindo para você me dar uma chance de provar que isso é real. Valentina empurrou a chave de volta para ele. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque se aceitar, vou me tornar exatamente o que sua família vai dizer que sou. Uma aproveitadora que seduziu o herdeiro rico. Lorenzo pegou a mão dela novamente. Eu não vou desistir de você, Valentina. Não importa o que eles façam. Talvez devesse. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das circunstâncias pressionando sobre eles. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Lorenzo finalmente. O quê? Minha mãe está planejando meu noivado com Isabela Monteiro, filha do dono da rede de televisão. O anúncio deve sair semana que vem. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então é isso. Já está decidido. Não, está decidido. Não para mim, mas para sua mãe está. E ela vai usar tudo o que descobriu sobre mim para garantir que você aceite o noivado. Quando eles se levantaram para sair, nenhum dos dois notou o flash discreto da câmera na mesa do canto, onde Carlos Mendoza havia capturado cada momento de sua conversa íntima. Na manhã seguinte, Helena Valmont receberia fotos que mostrariam claramente seu filho segurando as mãos de uma faxineira em um encontro secreto, além de imagens da chave sendo oferecida e recusada. E então, a verdadeira guerra começaria. A bomba explodiu numa manhã de quinta-feira, quando Valentina menos esperava. Ela estava preparando o café da manhã para a vovó Conceição, quando a vizinha, Dona Maria, bateu na porta com uma expressão de pânico no rosto. Valentina, minha filha, você viu os jornais hoje? Que jornais, Dona Maria?
A mulher mais velha estendeu uma cópia do São Paulo em Foco, um tabloide conhecido por seus escândalos sobre celebridades. Na capa, uma foto granulada, mas reconhecível, mostrava Lorenzo segurando suas mãos no café da Rua Augusta, com a manchete em letras garrafais: herdeiro bilionário em romance proibido com faxineira. Valentina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Com mãos trêmulas, abriu o jornal e encontrou uma matéria de página inteira com mais fotos. Algumas da suíte presidencial, outras do encontro no café. A reportagem especulava sobre favores sexuais em troca de benefícios financeiros e questionava se Lorenzo havia usado sua posição para explorar uma funcionária vulnerável. Meu Deus! Murmurou Valentina, deixando-se cair numa cadeira. Valentina, querida, isso é verdade? Perguntou vovó Conceição, que havia se aproximado com dificuldade apoiada em sua bengala. Vovó, O telefone tocou antes que ela pudesse explicar. Era seu supervisor do hotel. Valentina, você precisa vir aqui agora, imediatamente. Seu Antônio, eu posso explicar. Não pelo telefone. Venha agora. Quando chegou ao hotel 1 hora depois, Valentina encontrou um verdadeiro caos. Havia jornalistas na entrada, seguranças tentando controlar a situação e funcionários sussurrando em pequenos grupos. Ela conseguiu entrar pelos fundos, mas foi imediatamente escoltada ao escritório da gerência. Seu supervisor, o gerente-geral e uma mulher elegante de cerca de 60 anos estavam esperando por ela. Valentina reconheceu a mulher imediatamente das fotos sociais dos jornais. Helena Valmont. Sente-se, Valentina, disse seu supervisor com um tom que ela nunca havia ouvido antes. Helena Valmont a estudou como um predador avalia sua presa. Então você é a jovem que seduziu meu filho. Senhora, eu nunca... Silêncio. A voz de Helena cortou o ar como gelo. Não me interessa suas desculpas ou justificativas. O que me interessa são os fatos. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Valentina a abriu e encontrou cópias de todas as fotos que haviam sido tiradas. Algumas que nem estavam no jornal, incluindo imagens dela entrando e saindo da suíte, servindo comida para Lorenzo e até mesmo do momento do beijo. Estas fotos mostram claramente que você usou sua posição como funcionária para se aproximar de meu filho quando ele estava em estado vulnerável, continuou Helena. Aproveitou-se de uma pessoa doente para seu próprio benefício. Não foi assim, murmurou Valentina, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Não? Helena sorriu friamente. Então como foi? Amor verdadeiro? Uma Cinderela moderna? Eu cuidei dele porque ele estava passando mal. Qualquer pessoa decente faria o mesmo. Qualquer pessoa decente manteria distância profissional adequada. Helena se inclinou para a frente. Você sabe quanto vale meu filho, Valentina? Eu não. 2 bilhões de reais. E você sabe quanto você vale? O silêncio foi ensurdecedor. Deixe-me ser clara, continuou Helena. Você tem 2 opções. A primeira é aceitar esta oferta de indenização. Ela deslizou um cheque pela mesa, assinar um acordo de confidencialidade e desaparecer da vida do meu filho para sempre. A segunda é enfrentar um processo por assédio, chantagem e tentativa de extorsão que destruirá não apenas você, mas sua avó também. Valentina olhou para o cheque. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos. E se eu não aceitar nenhuma das opções? Helena riu, um som sem humor. Querida, você realmente acha que tem escolha? Já conversei com meus advogados. Com as fotos que temos, será muito fácil provar que você se aproveitou da condição médica debilitada do meu filho para seduzi-lo. Assédio sexual contra um superior.
mesmo que ele não soubesse que era superior. Tentativa de extorsão emocional de uma pessoa doente. Mas isso não é verdade. A verdade é irrelevante. O que importa é o que pode ser provado no tribunal. Helena se recostou. E eu tenho os melhores advogados do país. O gerente-geral pigarreou. Valentina, independente do que decidir fazer sobre esta situação pessoal, tenho que informá-la de que sua posição no hotel foi terminada. Efetivamente, imediatamente. Valentina sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Por quê? Eu sempre fui uma funcionária exemplar. O escândalo é muito grande. Não podemos manter alguém que se envolveu desta forma. Com a família proprietária. Helena se levantou. Você tem até amanhã ao meio-dia para decidir. Após isso, os processos serão protocolados automaticamente. Depois que eles saíram, Valentina ficou sozinha no escritório, olhando para o cheque que poderia resolver todos os problemas financeiros de sua vida, mas que significaria renunciar à única felicidade verdadeira que já havia experimentado. 3 horas depois, Lorenzo irrompeu no hotel como um furacão. "Onde ela está?" gritou para o recepcionista. "Onde está Valentina?" "Senhor Valmont, ela foi demitida hoje de manhã." Lorenzo correu para o escritório da gerência, mas encontrou apenas seu supervisor. "Onde ela está?" repetiu. "Senhor, não posso divulgar informações pessoais de ex-funcionários." Lorenzo não esperou pela resposta. Pegou o telefone e ligou para sua secretária. "Margarete, preciso do endereço residencial de Valentina Costa. Agora." Quando chegou ao pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, encontrou Valentina sentada no sofá, ao lado da avó, ainda segurando o jornal com as fotos deles na capa. "Valentina", chamou suavemente. Ela levantou os olhos vermelhos e inchados. "Você não deveria estar aqui, Lorenzo. Eu sei do que minha mãe fez. Vim te dizer que vou processar o jornal, vou desmentir tudo." "Não adianta." Valentina se levantou, caminhando até a janela. "Sua mãe deixou muito claro que tem poder para destruir minha vida se eu não desaparecer da sua. Ela não pode fazer isso." "Pode sim, e vai fazer." Valentina se virou para encará-lo. "Lorenzo, você precisa entender. Eu não tenho advogados caros, não tenho influência, não tenho dinheiro para me defender. Tudo o que tenho é minha avó, e eu não vou deixar que ela seja arrastada para esta guerra." "Então está desistindo de nós?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentina. "Estou sendo realista. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Nós somos de mundos completamente diferentes. E quando mundos diferentes colidem, quem se machuca são as pessoas como eu." "Valentina, eu te amo." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que ele havia dito isso claramente. "Eu também te amo", sussurrou Valentina. "Por isso que estou te deixando ir." Lorenzo deu um passo em direção a ela. "Não pode estar falando sério." "Estou. Sua mãe me ofereceu dinheiro para sair da sua vida. Muito dinheiro. Dinheiro suficiente para cuidar da vovó pelo resto da vida dela, para nunca mais me preocupar com contas de médico ou remédios." "Você não vai aceitar." Valentina pegou o cheque da mesa e o mostrou para ele. "Por que não? Pelo menos assim. Algo de bom sairá desta confusão toda. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre o que sentimos um pelo outro. O que sentimos não muda a realidade, Lorenzo." Valentina enxugou as lágrimas. "Você vai se casar com Isabela Monteiro. Vai ter a vida que sua família planejou para você. E eu vou usar este dinheiro para recomeçar em outro lugar, longe de São Paulo, longe de você. Não vou me casar com ela." "Vai sim, porque se não fizer isso, sua mãe vai destruir tudo. Sua empresa, sua reputação, tudo pelo que seu pai trabalhou.
e ela vai me usar como arma para fazer isso. Valentina respirou fundo. Eu não vou ser responsável pela sua destruição. Lorenzo ficou parado por um longo momento, sabendo que ela estava certa. Sua mãe era capaz de qualquer coisa para proteger o que considerava melhor para a família. Então é isso? Perguntou com a voz quebrada. É isso. Você sabe que vou lutar por você, não importa quanto tempo leve. Valentina sorriu através das lágrimas. Não lute por mim, Lorenzo. Lute por você. Termine o tratamento. Fique bem. Seja feliz. Não posso ser feliz sem você. Pode sim, e vai conseguir. Quando Lorenzo saiu do apartamento, ambos sabiam que era para sempre. Na manhã seguinte, Valentina assinaria o acordo de confidencialidade e pegaria um ônibus para Minas Gerais, onde uma prima distante havia oferecido um lugar para ela e a avó recomeçarem. E Lorenzo seria informado por sua mãe que o noivado com Isabela Monteiro seria anunciado na próxima semana, querendo ele ou não. O amor deles havia sido real, mas não havia sido suficiente para superar as barreiras que o mundo colocara entre eles. 6 meses haviam se passado desde que Valentina deixara São Paulo. Ela e vovó Conceição haviam se estabelecido em uma pequena cidade do interior, Minas Gerais, onde Valentina trabalhava como cuidadora em uma casa de repouso e sua prima Lúcia oferecera um quartinho nos fundos de sua casa. A vida era simples, tranquila, mas Valentina sentia um vazio constante no peito. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, ela parava na banca de jornal da Praça Central e discretamente folheava os jornais de São Paulo, procurando notícias sobre Lorenzo. O noivado com Isabela Monteiro havia sido anunciado 3 semanas após sua partida, com uma festa grandiosa no Copacabana Palace, que ocupou páginas inteiras das revistas de sociedade. Nas fotos, Lorenzo parecia pálido e magro. O tratamento de quimioterapia estava claramente cobrando seu preço, mas Isabela radiava felicidade ao seu lado. Valentina tentava se convencer de que havia feito a coisa certa, mas as noites eram as piores. Sozinha em seu pequeno quarto, ela se perguntava se Lorenzo estava bem, se o tratamento estava funcionando, se ele às vezes pensava nela. Foi numa terça-feira chuvosa que sua vida pacata foi interrompida por uma ligação inesperada. Alô, é a Valentina Costa? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Margarete Santos. Eu sou a secretária particular do Lorenzo Valmont. O coração de Valentina parou. Como você conseguiu meu número? Isso não importa agora. Eu preciso falar com você. É sobre o Lorenzo. Eu não posso. Nós assinamos um acordo. O acordo não se aplica se eu procurar você, não é? Por favor, me escute. 5 minutos. Valentina olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha. O que aconteceu? Ele está bem? Não, ele não está bem de jeito nenhum. A voz de Margarete estava carregada de preocupação. O tratamento não está funcionando, como deveria. Os médicos dizem que ele não está respondendo porque desistiu. O que você quer dizer com desistiu? Ele só vai às sessões de quimioterapia quando Helena força. Come o mínimo possível, não dorme. Passa as noites no escritório ou no hotel trabalhando como um louco. É como se... Margarete parou, a voz embargada. É como se ele quisesse morrer. Valentina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas ele tem a Isabela agora. O casamento... Que casamento? Ele cancelou 3 vezes já. Toda vez que Helena marca a data, ele inventa uma desculpa sobre negócios ou tratamento. Margarete baixou a voz. Valentina, nas gavetas da mesa dele, ele guarda todas as reportagens de jornal sobre vocês. Todas. Até as mais cruéis. E tem uma foto sua que ele olha quando pensa que ninguém está vendo. Por que está me contando isso? Porque eu trabalho para ele há 8 anos. Vi todas as mulheres que passaram pela vida dele.
Vi como ele era antes, frio, calculista, focado apenas nos negócios. Mas depois que você apareceu, ele mudou. Pela primeira vez, vi humanidade nele. E agora... Margarete suspirou. Agora ele é como um fantasma de si mesmo. Valentina encostou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Margarete, eu não posso fazer nada. Se eu voltar, Helena vai me destruir. Ela deixou isso muito claro. E se eu te disser que Helena mentiu sobre algumas coisas? Como assim? O investigador particular que ela contratou, Carlos Mendoza. Ele me procurou semana passada. Está com remorso do que fez. Remorso? Ele descobriu algumas coisas sobre as fotos que tirou de vocês. Helena pagou o jornal para publicar a matéria, mas não só isso. Ela também pagou o jornalista para inventar as partes sobre você ser interesseira e usar a doença do Lorenzo para se beneficiar. Valentina sentiu raiva subindo por sua garganta. Então era tudo mentira? As fotos eram reais, mas a interpretação delas foi completamente distorcida. Carlos tem gravações de Helena instruindo o jornalista sobre o que escrever. Ele está disposto a testemunhar sobre isso. Por que ele faria isso agora? Porque tem um filho da sua idade. Disse que não consegue mais dormir à noite pensando em como destruiu a vida de uma moça inocente. Valentina ficou em silêncio, processando a informação. Tem mais, continuou Margarete. Helena não agiu sozinha. Tem uma pessoa por trás dela pressionando pelo casamento com Isabela. Quem? Roberto Monteiro, o pai da Isabela. Ele está com problemas financeiros graves na empresa de televisão. Precisa desesperadamente do investimento que Lorenzo faria como genro. Ele foi quem sugeriu que Helena resolvesse o problema com você de forma definitiva. Isso significa que você foi usada como bode expiatório num jogo muito maior. Helena e Roberto planejaram tudo, o escândalo, a chantagem, até mesmo o timing do anúncio do noivado. Valentina sentiu uma fúria crescendo dentro dela. Durante meses, ela havia carregado culpa e vergonha, acreditando que havia sido egoísta ao se envolver com Lorenzo. Agora, descobria que havia sido vítima de uma manipulação cruel e calculada. Margarete, por que você está arriscando seu emprego me contando isso? Porque Lorenzo está morrendo, literalmente. Os médicos disseram que, se ele não começar a lutar de verdade pelo tratamento, tem no máximo 3 meses. A voz de Margarete quebrou. E eu sei que a única coisa que pode fazê-lo querer viver novamente é você. Helena jamais vai deixar isso acontecer. E se eu te disser que encontrei uma forma de neutralizar Helena? Valentina segurou o telefone com mais força. Como? Carlos não só tem as gravações das instruções para o jornal. Ele também gravou conversas de Helena confessando que sabia do câncer do Lorenzo há meses, mas ordenou que ele mantivesse segredo porque a doença poderia prejudicar as negociações matrimoniais. Ela impediu o próprio filho de buscar tratamento? Por 2 meses, Lorenzo só começou a quimioterapia depois que você o convenceu. Se isso vazasse, Helena seria destruída socialmente. Imagina o escândalo. Mãe coloca negócios antes da saúde do filho. Valentina começou a andar de um lado para o outro em seu pequeno quarto. O que você quer que eu faça? Volte, lute por ele, por vocês. Margarete fez uma pausa. Mas tem que ser agora. Helena está planejando internar Lorenzo numa clínica particular na Suíça na semana que vem. Oficialmente para tratamento especializado, mas na verdade para isolá-lo completamente até que aceite se casar com Isabela. E você tem provas de tudo isso? Carlos me passou cópias de tudo. As gravações, os recibos dos pagamentos ao jornal, até mesmo e-mails entre Helena e Roberto Monteiro, planejando como eliminar você da vida do Lorenzo. Pela primeira vez em meses, Valentina sentiu uma centelha de esperança acender em seu
Empeito, não apenas esperança de recuperar Lorenzo, mas de provar sua inocência e limpar seu nome. Margarete, se eu fizer isso, preciso de garantias de que não será apenas minha palavra contra a dela. Você as terá. Carlos concorda em entregar tudo à imprensa se Helena não recuar. E tem mais uma coisa. Isabela não sabe de nada. Ela acredita genuinamente que Lorenzo a ama. Se descobrir que foi usada como peça num jogo, ela pode se tornar nossa aliada. Quando? O evento beneficente da Fundação Valmont é amanhã à noite. Toda a alta sociedade de São Paulo estará lá, incluindo Lorenzo, Helena, Isabela e Roberto. Será o palco perfeito. Margarete, eu não posso aparecer num evento assim. Não tenho dinheiro para vestido, Deixa isso comigo. Conheço pessoas que vão ajudar. Mas Valentina, você tem certeza? Uma vez que começar isso, não tem volta. Helena vai lutar com todas as armas que tem. Valentina olhou pela janela do quarto, vendo as luzes da pequena cidade onde havia se refugiado. Uma vida simples, segura, mas vazia. Do outro lado estava Lorenzo, doente, manipulado, perdendo a vontade de viver. A escolha, na verdade, não era difícil. Eu vou. Sua voz saiu firme, determinada. Vou lutar por ele, por nós. E vou mostrar para Helena Valmont que subestimou completamente com quem estava lidando. Pela primeira vez em meses, Valentina Costa se sentiu como uma mulher forte, que havia criado uma criança após perder os pais, que havia cuidado de uma avó doente, que havia enfrentado a pobreza e a adversidade com dignidade. Helena Valmont havia declarado guerra à mulher errada. O Palácio dos Bandeirantes nunca havia recebido um evento tão grandioso quanto o baile beneficente da Fundação Valmont. A elite paulistana desfilava pelos salões em vestidos de alta costura e smokings impecáveis, enquanto a imprensa social registrava cada momento da noite que prometia arrecadar milhões para hospitais infantis. Valentina observou tudo de longe, escondida atrás de uma coluna de mármore. Margarete havia cumprido sua promessa. Através de contatos discretos, conseguira um vestido azul marinho elegante, mas simples, sapatos emprestados e até mesmo uma maquiadora que a havia transformado numa versão sofisticada de si mesma. Mas nenhum disfarce poderia acalmar os nervos que a faziam tremer. Você consegue, murmurou para si mesma, tocando o pequeno gravador digital no bolso da clutch. Carlos Mendoza havia entregado todas as evidências 2 horas antes, junto com um pedido sincero de perdão. Do outro lado do salão, Lorenzo cumprimentava convidados com um sorriso forçado. Estava visivelmente mais magro, a pele pálida contrastando com o smoking preto. Isabela, ao seu lado, radiava em um vestido dourado, inconsciente de que seu noivo olhava constantemente em direção à entrada, como se esperasse por alguém que nunca chegaria. Helena Valmont comandava a noite como uma rainha em sua corte, movendo-se entre grupos de convidados influentes. Ela havia vencido. Lorenzo estava oficialmente noivo. A ameaça Valentina havia sido neutralizada e os negócios da família permaneciam intocados. Foi quando o mestre de cerimônias anunciou o início dos discursos que Valentina tomou coragem. Damas e cavalheiros, ecoou a voz pelo sistema de som. Convidamos a senhora Helena Valmont para suas palavras sobre a importância da beneficência em nossa sociedade. Helena subiu ao palco com elegância, o microfone nas mãos, toda a atenção do salão focada nela. Era o momento perfeito. Valentina saiu de trás da coluna e começou a caminhar pelo salão. Os primeiros a notá-la foram os fotógrafos, que imediatamente começaram a disparar flashes. Reconheceram a faxineira do escândalo instantaneamente. Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda. Lorenzo, que estava olhando para o palco, seguiu os olhares curiosos e se virou.
Quando viu Valentina caminhando determinada em sua direção, sua taça de champanhe escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão de mármore. Valentina, murmurou, mas ela já havia passado por ele, dirigindo-se diretamente ao palco. Helena, no meio de seu discurso sobre valores familiares e tradição, parou abruptamente quando viu a jovem subindo os degraus laterais do palco. Desculpem a interrupção, disse Valentina, sua voz clara ecoando pelo microfone que tomou das mãos paralisadas de Helena. Meu nome é Valentina Costa e acredito que vocês me conhecem pelos jornais. O salão ficou em silêncio absoluto. 600 pessoas das mais influentes de São Paulo prenderam a respiração. Há 6 meses, fui acusada publicamente de ser uma interesseira que seduziu Lorenzo Valmont para me beneficiar financeiramente. Valentina olhou diretamente para Helena. Hoje venho aqui para contar a verdade. Seguranças, gritou Helena, mas sua voz soou fraca comparada ao sistema de som. A verdade, continuou Valentina retirando o gravador do bolso, é que eu fui vítima de uma conspiração para afastar Lorenzo de alguém que sua família considerava inadequada. Ela apertou o play. A voz de Helena ecoou claramente pelo salão. Não me importa o que tem que inventar sobre ela. Quero que pareça que ela é uma aproveitadora. Use as fotos de qualquer maneira necessária. O pagamento será em dinheiro, sem rastros. Um clamor tomou conta do salão. Helena tentou pegar o microfone de volta, mas Valentina se afastou. Isso não é tudo, disse Valentina. Helena Valmont também impediu seu próprio filho de buscar tratamento médico para câncer durante 2 meses, porque uma doença grave poderia prejudicar as negociações matrimoniais. A segunda gravação começou a tocar, com a voz fria de Helena. Roberto, o garoto não pode parecer doente agora. Isabela pode desistir se souber da extensão do problema. Mantenha isso em segredo até o casamento ser confirmado. Lorenzo, que havia se aproximado do palco, ficou lívido. Mãe, você sabia? Desde o início? Mas foi Isabela quem reagiu primeiro. Arrancando o anel de noivado do dedo, ela o atirou aos pés de Helena. Vocês me usaram, gritou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Papai, você me vendeu para salvar sua empresa. Roberto Monteiro tentou se aproximar da filha, mas ela o empurrou. Isabela, você não entende os negócios. Entendo perfeitamente. Isabela se virou para o microfone que Valentina gentilmente lhe ofereceu. Damas e cavalheiros, eu fui tão manipulada quanto esta mulher corajosa. Meu pai e a família Valmont planejaram meu casamento como uma fusão empresarial, usando mentiras e destruindo vidas inocentes no processo. O salão estava em completo alvoroço. Jornalistas gritavam perguntas, convidados sussurravam escandalizados e Helena tentava desesperadamente controlar a situação. Foi quando Lorenzo subiu ao palco. Pálido, mas determinado, ele tomou o microfone das mãos de Isabela e olhou diretamente para Valentina. Há 6 meses, disse, sua voz rouca mas clara, eu conheci uma mulher que me salvou a vida. Não porque ela quis alguma coisa de mim, mas porque tinha um coração puro o suficiente para cuidar de um estranho que estava passando mal. Ele estendeu a mão para Valentina, que a aceitou com lágrimas nos olhos. Valentina Costa me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro, status ou aprovação. Social tem a ver com ver a pessoa por quem ela realmente é e escolher amá-la todos os dias. Lorenzo olhou para a multidão. Ela me amou quando eu estava doente e vulnerável. Me cuidou sem pedir nada em troca. E quando minha família a chantageou para sair da minha vida, ela escolheu me proteger em vez de lutar por si mesma. Ele se virou para Helena, que estava claramente derrotada. Mãe,
Você me deu muitas coisas na vida. Educação, oportunidades, um império para administrar, mas você também tentou me tirar a única coisa que realmente importa, a chance de amar e ser amado de verdade. Lorenzo, Helena tentou falar, mas ele a interrompeu. Não, acabou. Não vou mais deixar que você controle minha vida. Ele olhou para Valentina, seus olhos brilhando. Se ela me aceitar, vou me casar com Valentina Costa. Não porque preciso da aprovação de vocês, mas porque não consigo imaginar minha vida sem ela. O salão ficou em silêncio total, enquanto Lorenzo se ajoelhou no palco, na frente de 600 pessoas da alta sociedade, e estendeu uma pequena caixa de veludo para Valentina. Valentina, você me ensinou a lutar pela vida quando eu queria desistir. Me mostrou que existe bondade real no mundo. Me amou quando eu não merecia ser amado. Sua voz quebrou ligeiramente. Você quer passar o resto da vida me ensinando a ser um homem melhor? Valentina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia encontrado doente e solitário numa suíte de hotel, mas agora forte o suficiente para desafiar o mundo inteiro por ela. Sim, sussurrou, e depois mais alto para que todos ouvissem. Sim, eu quero. Quando Lorenzo escorregou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, o salão explodiu em aplausos. Nem todos eram de aprovação. Alguns eram de choque, outros de escândalo, mas muitos eram genuínos, de pessoas tocadas pela coragem bruta do amor verdadeiro. Margarete, que observava tudo dos fundos do salão, sorriu através das lágrimas. Isabela se aproximou de Valentina e a abraçou, sussurrando: "Obrigada por me libertar também." E até mesmo alguns dos convidados mais influentes começaram a cumprimentar o casal, reconhecendo que haviam testemunhado algo raro e precioso. Helena Valmont saiu do evento em silêncio, sabendo que havia perdido não apenas a batalha, mas também a guerra. Roberto Monteiro foi confrontado por sua filha e pelos investidores que descobriram seus problemas financeiros escondidos. 6 meses depois, Lorenzo e Valentina se casaram numa cerimônia simples na pequena igreja da cidade mineira onde ela havia se refugiado. Vovó Conceição foi madrinha, Margarete foi a testemunha, e os únicos convidados foram pessoas que realmente os amavam. Lorenzo havia completado seu tratamento de quimioterapia com sucesso. Os médicos disseram que sua recuperação milagrosa tinha tudo a ver com ter encontrado novamente sua vontade de viver. Ele manteve o controle da empresa, mas implementou políticas mais humanas e passou a dedicar mais tempo à família. Valentina continuou trabalhando, agora como coordenadora de um programa social da Fundação Valmont que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade. Descobriu que ser rica não mudava quem ela era por dentro. Ainda cozinhava para Lorenzo, ainda cuidava da avó, ainda tratava a todos com a mesma gentileza e respeito. E todas as noites, quando se deitavam em sua nova casa, Lorenzo segurava a mão de Valentina e agradecia silenciosamente pela noite em que uma faxineira corajosa havia escolhido cuidar de um estranho doente, mudando suas vidas para sempre. Porque às vezes, o amor verdadeiro aparece nos momentos mais inesperados, entre as pessoas mais improváveis, e quando é real, verdadeiramente real, nenhuma força no mundo é capaz de destruí-lo para sempre.